Pessoal, hoje a chapa esquentou aqui em Brasília. E logo cedo, várias notícias bombásticas e todas as minhas confirmações e leituras que eu fiz ontem aqui nos noticiários, nosso editorial, com relação à casa do ministro Alexandre de Moraes começar a cair, estão se confirmando. Notícias de tudo que é lado, de tudo que é mídia de viés ideológico de esquerda, de direita, não importa mais agora. Todo mundo está trazendo à tona os abusos, para não falar outra palavra, e eu não comprometer a minha liberdade, porque hoje aqui também até para falar tem que tomar cuidado. Então, os abusos que vêm sendo cometidos há muitos anos e que agora todo mundo resolveu denunciar. Já vou compartilhar aqui a tela. Peço que você fique até o final. A gente tem uma notícia aqui muito importante, utilidade pública do Banco Central, em que pese eu não ter gostado muito do jeito que ele trouxe essa matéria, mas vai evitar aí muitos golpes financeiros e bancários contra vocês. Então prestem atenção que isso é muito importante. E já vou trazer aqui também na tela a nossa primeira matéria. Antes de mais nada, deixa o like, viu, pessoal? É muito importante para a gente levar a informação aí para as pessoas. E presta atenção aqui nessa notícia. Jornal Folha de São Paulo, falando sobre o trabalho da mulher de Alexandre em processos que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal. Esse é um assunto que a gente sempre trata aqui, inclusive com juristas. O professor Walter Mairovich, nosso colunista, sempre fala sobre isso, sobre esse conflito de interesses, o quanto é complicado e, na visão dele, inclusive, errado, né? Por exemplo, a mulher de Alexandre de Moraes está defendendo ações que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o jornal Folha de São Paulo faz aí praticamente um levantamento sobre isso. A advogada Viviane Barsi de Moraes, que é mulher do ministro, foi contratada por empresas privadas gigantes nas áreas de educação e saúde em casos que tramitam na corte. Entre os clientes de 31 processos dos quais ela aparece como advogada estão a Rapvida, empresa de planos de saúde, e o grupo de educação SEB, que é da Universidade Unidom Bosco. A maior parte dos processos de Viviane no Supremo Tribunal Federal chegou no tribunal depois que Moraes tomou posse, em março de 2017. Dos 31 atuais, 22 começaram a tramitar no tribunal depois dessa data. Entre os 8 restantes, 3 tinham Moraes como advogado. Os outros 5 são quando ele era ministro da Justiça. A reportagem no jornal Folha de São Paulo, falando sobre o... E aí, pessoal? Me diz aí, tem cabimento um negócio desse? A gente chegou num ponto que não tem mais limite para as coisas. Você percebeu que no comecinho da matéria dá uma puladinha aí quando ela vai falar o nome dele? Isso tudo é receio, é para evitar qualquer tipo de investigação aí de que está citando o nome. Então já começa assim. Agora vamos para a nossa análise aqui, fria e técnica. Esse perfil aqui, ó, é um perfil direitista, que posta coisas da direita, ele é um cara, pode entrar aí depois verificar. E aí, presta atenção, ele está postando uma notícia do UOL. Tá vendo aqui, ó? UOL News, do canal UOL, que é um veículo de comunicação conhecido por ter um viés ideológico um pouquinho mais esquerdista, né? E agora, meus amigos, está todo mundo convergindo. Todo mundo falando que é um absurdo todos esses abusos que estão acontecendo, principalmente essa questão do Banco Master. Isso aí é um escárnio para a sociedade. Num país minimamente sério, ele já teria saído, pedido para sair, não precisaria nem de impeachment. Mas aqui nós vivemos no Brasil. E aí tá essa confusão danada. Imaginem só vocês. Eu sou advogado e aí advogo para algumas empresas. Tomo posse, viro ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu pego aquelas empresas e passo um documento para minha esposa que chama subestabelecimento, para ela atuar agora em nome das empresas. Aí ela está em processos como advogada de ações que eu vou julgar. Você acha isso justo, certo, honesto? Pouco importa. Mas isso é o que tem acontecido no Brasil. E nós somos o único país do mundo que permite esse tipo de coisa.
Se já não bastasse os penduricalhos de salário, de ministro, de desembargador e de tudo mais que eles vêm recebendo, um monte de bonificação, um monte de coisas, nós ainda temos que encarar essa imoralidade, que é ver praticamente ministros com escritório de advocacia. Sabe por que eu digo isso? Ai, doutor Eric, é um exagero. Não, não é exagero. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou relembrar vocês de uma notícia que foi essa aqui, ó, do Toffoli. Vocês lembram dessa notícia? É um caso emblemático. E o que aconteceu? O que mudou? Nada, né? Não mudou absolutamente nada. Então, esse caso aqui foi quando o Toffoli suspendeu uma multa bilionária do acordo de leniência da JIF. Decisão foi tomada no primeiro dia de recesso do ministro do STF. A esposa de Toffoli, Roberta Rangel, é advogada do grupo. E aí? Me conta. Vai vendo. Vamos fazer aqui uma analogia que eu quero que você pense junto comigo. Primeiro aqui, essa fonte de notícia é da UOL, tá, pessoal? Tá? Então, vamos voltar aqui para a matéria. Tá aí o acordo, né, feito. Ficou bom agora para vocês verem. Tá bom, né? Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a multa de 10,3 bilhões de reais do acordo de leniência do grupo JIF, para o qual sua esposa Roberta Rangel advoga. A decisão foi concedida na manhã desta quarta-feira, dia 20, o primeiro dia do recesso do Judiciário. A decisão de Toffoli não passará pela revisão dos ministros que estarão de plantão durante o mês de janeiro. Qualquer recurso que venha a ser impetrado contra a suspensão da multa será julgada pelo próprio Toffoli. Aqui vai contar do caso, que foram os pedidos lá e tal, da JBF, JF, beleza, tudo bem, perfeito. Por fim, vai dizer mais do caso aqui. Mas o importante aqui que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Pensa bem. Ele é casado e a esposa é advogada. Ele virou ministro do Supremo e a esposa advoga para uma empresa que tem um processo bilionário, que foi condenado a pagar uma multa bilionária. Se é uma multa, provavelmente ela tem que pagar para a União, né? Vai para os cofres públicos, de 10 bilhões de reais. E aqui eu vou fazer uma suposição. Vamos supor que o acordo com esse escritório, o contrato com esse escritório, preveja um percentual de êxito sobre o valor que ele economizar. O valor que ele economizar para a JF, que está tomando a condenação de 10 bilhões numa multa, ele vai ganhar 10% sobre o valor que ele economizar. Aí ela vai lá à noite, despacha com o marido, em casa, na mesa de jantar, ou antes de dormir, talvez ali lendo um livro, né, juntos, enfim. Esse caso aqui para vocês, porque é emblemático. E o que aconteceu depois disso no Brasil? Nada. Aí vamos voltar aqui para o caso. Ele pega e despacha do jeitinho que ele fez. Revoga a multa, revoga tudo. Não tem nem recurso para a galera da turma apreciar, para os outros ministros. E aí ela coloca no bolso 1 milhão, a bagatela de 1 milhão. 1 milhão seria se fosse 1%, né? Eu falei que era 10% do valor da economia, então seria 1 bilhão. 1 bilhão. Suposição. Se ela é casada com um ministro do Supremo, que, enfim, nem vem ao caso se ele está julgando ou não. Vamos supor que eles sejam casados em comunhão universal ou parcial de bens, que depois que casa, tudo fica um do outro. Você entende que ele estaria colocando R$500 milhão no bolso, limpinho, de um processo que ele mesmo julgou, que a esposa advogou, e agora nós estamos vendo a história se repetir
só que agora é com o ministro Alexandre de Moraes. E o caso do Banco Master, que a gente acabou de ver. Eu vou colocar aqui na tela, pessoal, a próxima, que eu até queria que fosse outras matérias, mas infelizmente isso é algo que impacta diretamente a vida do brasileiro, do operador do direito e de todo cidadão. Então não tem como a gente mudar de assunto. Até eu estou cansado já desse assunto e de ver nada sendo feito. Mas olha só essa outra matéria. Central para interceder a favor do Master e a mulher dele com um contrato de 129 milhões com o banco. O timing disso tudo não é mera coincidência. Vamos lembrar que Toffoli pegou pesado agora. Vocês viram, Galípolo, ele foi dar uma entrevista dizendo que tudo relativo ao Banco Master no Banco Central estava documentado, que tinham tudo ali documentado. Por que o Toffoli mandou investigar os funcionários do Banco Central em relação ao Banco Master, dizendo que talvez não precisasse pedir a falência do banco? Olha que ponto nós chegamos. E aí o Galípolo foi lá e disse assim, olha, quem responde aqui pelo Banco Central sou eu. E agora a gente vê com essas fontes o que está em jogo. Olha só o que está em jogo. Pelo que os funcionários do Banco Central disseram, simplesmente Alexandre de Moraes intercedeu por Vorcaro, intercedeu a favor do Banco Master lá no Banco Central. E mais, ele pediu para que fosse autorizada a compra do banco pelo BRB. Gente, como é que um ministro pode se envolver em algo assim? Desde quando um ministro do STF pode se envolver, por exemplo, na compra de um banco por um banco público? Gente, é uma loucura. Agora, deve ser só mera coincidência esse contrato de 129 milhões com a Viviane Barsi, a sua esposa, né? Com um notável saber jurídico. Deve ser só coincidência as duas coisas. O Moraes procurando o Banco Central para interceder a favor do Master e a mulher dele com um contrato de 129 milhões com o banco. Cara, o que mais que precisa acontecer, gente? O que mais que precisa acontecer? Mais escancarado que isso? Mais absurdo que isso? Agora o caso tá lá com o Toffoli. E o que o Toffoli vai fazer agora? É bem provável que ele vá tentar investigar quem é que vazou esse tipo de informação. Porque do jeito que a coisa tá no Brasil, vai ser igual lá daqui a pouco. Esses funcionários vão ter que se esconder lá na Itália, pedir asilo lá na Itália, porque ousaram denunciar Alexandre de Moraes. Será que é isso que a gente vai ver? Eles vão lá fazer também, vão ter que ser exilados aqui por terem denunciado um achaque como esse? Isso é inadmissível. Isso é prevaricação. O ministro do Supremo Tribunal Federal jamais poderia fazer um papelão como esse. Isso é mais do que suficiente para impeachment desse ministro, mas a gente sabe que motivos não faltam, não é mesmo? O Moraes procurando o Banco Central para interceder a favor do Master e a mulher dele com um contrato de 129 milhões com o banco. E aí? É difícil, né? Penso numa situação bem complicada. Ele está fazendo um papel de advogado. Ele está atuando como advogado do Banco Master. Eu ainda brinquei com um colega hoje. Eu falei, ele tinha que responder por exercício ilegal da profissão. Que isso aí é advogar, isso aí não é ser juiz, não. Isso aí não, e muito menos ministro do Supremo Tribunal Federal. Gente, vamos lá. Isso é crime de responsabilidade. Ele não está se portando como ministro mais há muito tempo. E todo mundo está vendo isso. E eu quis trazer e lembrar para vocês o caso lá do Toffoli, porque não deu em nada. E isso é um absurdo. Só no Brasil que isso é permitido, que a esposa advoga, ou o filho ou a filha, ou qualquer um, e vai lá e o cara julga, o pai pode julgar um filho, um processo que o filho é advogado. Só no Brasil que existe. E logo no judiciário mais caro do mundo. E olha que ainda tem os penduricários, que eu nem estou falando aqui, mas que eu já trouxe para vocês. O que mais esse povo quer? É oligarquia que agora? É para ser oligarca mesmo? Todo mundo aqui trabalhar em função dos seres supremos? Isso não é mais esquerda ou direita, não. Olha as mídias. Aqui eu estou trazendo para vocês a mídia que trouxe isso aqui. O Moraes procura... A Maria Helena foi candidata pelo Partido Novo, Partido Liberal, de direita, sim, de direita. Aqui está na Revista Oeste também, a fonte de informação, era um programa da Revista Oeste, na verdade. Mas vocês viram do outro, que era da UOL, então tá todo mundo agora denunciando esses abusos, é absurdo. Quando será que a gente vai acordar? Quando será que vai acontecer alguma coisa? Quando será que essas instituições vão perceber que o Brasil está sendo saqueado? Desculpa aí a empolgação, viu, pessoal, mas é triste. E olha agora aqui, vamos dar continuidade, eu vou trazer a outra matéria para vocês na Globo, Rede Globo, Globo News. A ação do ministro Fachin é o código de conduta da Alemanha, mas ele é insuficiente para o caso brasileiro, porque a Alemanha é a Alemanha.
Na Alemanha as pessoas não são tão caras de pau, não é a festa do caqui, que nem no Brasil. Então ali só tem princípios gerais, né? Aqui precisa desenhar. Precisa de um código de conduta que desenhe, que diga isso pode, aquilo não pode, detalhadamente. E o princípio é simples: paguem as suas contas, ministros. Paguem as suas contas. Você quer ver um jogo do Palmeiras em Lima? Compra uma passagem, vai ver, que nem eu faço. Eu não faço porque eu não vou ver jogo do Palmeiras. Mas quando eu quero fazer alguma coisa, ou jogo de qualquer um no exterior, mas quando eu quero fazer alguma coisa privada, eu pago a minha conta. Paguem as suas contas. É proibido jatinho. Proibido jatinho, ponto final. Porque hoje não tem um caso, mas amanhã tem. O jatinho foi o empresário que pagou. É proibido jatinho. Viagem com a vossa grana. É duro pedir isso. É proibido ser patrocinado para eventos teóricos no exterior. Qualquer doutrina jurídica que você quiser apresentar, você pode apresentar numa universidade brasileira. Ah, você quer ir num seminário exterior? Paga. Paga e vai. Não pode, porque é ministro do Supremo, porque recebe dinheiro público, não é uma pessoa privada. Imagina se o Valdo viajar no jatinho do Vorcaro e depois cobrir o assunto do Banco Master. Não vai dar certo. Não pode. No jornalismo não pode, pode ir no Supremo. É um escândalo. Agora, tem dado certo a manobra para ocultar a festa do caqui. Tanto é que o contrato do escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes, que recebe ou receberia uma fortuna do Banco Master para fazer coisas futuras que não se sabe quais seriam, desapareceu de cena. Desde o momento em que o Toffoli colocou em segredo de justiça o assunto Banco Master, deve ter dado algum aviso para a Polícia Federal. Num país sério, esse escândalo teria continuado e estaria colocando em risco a posição de Alexandre de Moraes. É um escândalo completo. Mas esse escândalo foi abafado, não saiu mais nada. A Polícia Federal tem mais coisas, certamente, mas não saiu mais nada sobre isso. É por isso que tantos ministros do Supremo estão indignados com o ministro Fachin, que quer acabar com a festa do caqui. Estão indignados com o seguinte argumento: não, falar de código de conduta agora ajuda o bolsonarismo. Virou o argumento universal para justificar a festa do caqui. A inspiração do ministro... E aí, viram aí? Vocês perceberam que fala da Rede Globo? Isso é fala da Rede Globo, pessoal. E a própria Rede Globo já está reconhecendo, não chama de festa do caqui, outros falam República das Bananas, porque isso aqui virou mesmo uma festa. Só que você não foi convidado, nem eu. Ou alguém foi convidado e não quis ir, né? Mas olha só que absurdo. E ainda temos que ver um blindando o outro. E aqui não é o que eu estou dizendo, não trata-se de direita, de esquerda, não é isso. Virou um abuso total, tem que ser denunciado, tem que mudar isso aí, pessoal. Não dá para a gente continuar desse jeito. É um blindando o outro. Outra coisa, não tem desculpa. Ai, se sai um ministro, indica outro, e quem vai indicar hoje é o atual presidente, mas aí tudo um dá desculpa para o outro. Ai, vai favorecer o bolsonarismo. Ah, se você apoia o narcotráfico é porque você é esquerdista. Ah, se você apoia corrupção, não existe isso. Isso não existe mais. Isso tem que tirar da cabeça da gente. A gente tem que começar a agir como seres que pensam e pensamos, e pensar no futuro e no bem da sociedade. Como que um operador do direito atua de maneira minimamente séria nesse Brasil desse jeito? Qual é a chance que tem qualquer operador do direito que estiver do lado contra uma esposa do ministro do Supremo? Olha só o que ele faz. O próprio ministro do Supremo vai lá pedir para que seja validado a compra do Banco Master, para que isso, atuando como advogado. Isso é um escárnio mesmo. E aí? E o que vai acontecer? Cadê a matéria que eu trouxe para vocês lá do Toffoli? O que aconteceu? Num caso que ele deu... no caso dele, ainda bem não teve... Aliás, ainda bem não, né? Porque não teve contrato, porque não teve investigação. Então, antes tivesse tido investigação para ver se achava algum contrato. Você já pensou? É algo muito absurdo. É muito absurdo. É muito fora da realidade para a gente acreditar num negócio desse. Né? Não dá. Não dá. Não dá. Só no Brasil mesmo. Bom, e agora eu quero trazer para vocês aqui essa utilidade pública. Teria mais um monte de matéria aqui para falar com vocês sobre esse mesmo assunto aqui, tá, pessoal? Mas eu vou
levar aqui, que o nosso tempo já ficou curto, sobre o Banco Central, utilidade pública aí. Aqui é o BC Sincero, seu protetor silencioso, terror dos golpistas, guarda-costas do sistema financeiro e do seu coração. Passando para te contar que eu lancei a braba. O BC protege mais e que com ele ninguém mais vai abrir conta no seu nome sem a sua autorização. Sim, meus Whitney Houston. Acabou aquele golpezinho fuleiro da conta aberta em seu nome para pegar empréstimos e fazer outras traquinagens no sistema financeiro. Basta dar uma passadinha na página do BC, pesquisar, BC protege mais, fazer login com a sua conta gov.br e ativar a chavinha do BC Protege Mais. Pronto. Toda vez que tentarem abrir uma conta no seu nome, o banco vai ter de me perguntar se pode. E eu vou dizer que não. Não pode. Não pode abrir nada em nome dos meus protegidos. E antes que você se pergunte, você nunca disse obrigado para o seu BCzão aqui. Nem precisa. Nem todo herói usa capa, BP. Fala aí, meus protegidos. Aqui é o BC Sincero. E aí, pessoal? Beleza? O que vocês acharam? É uma dica muito importante, algo que vai ajudar bastante, principalmente quem não quer cair em golpe aí financeiro ou bancário. Só que eu acho que a forma como o Banco Central colocou na sua própria página, na sua própria rede social, podia ser um pouquinho mais séria, mais institucional. No meio, há tanto escândalo que nós estamos vivendo, há tanto, sabe, tanta descredibilidade das instituições, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado até com o jeito da comunicação, tá? Bom, pessoal, o ávido pelo lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno viverá. Está lá em Provérbios 15, 27. A ganância por influência, dinheiro e poder está destruindo a estrutura que sustenta o Brasil. A Casa da Justiça virou palanque de interesses pessoais e privados, e milionários, bilionários. E isso não dá mais para acontecer. Então, se você está gostando, já sabe, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, pode ser que o algoritmo não mande de novo essa informação para você. E nós precisamos levar a notícia, levar o que está acontecendo, com a nossa análise aqui, com a minha opinião, sem rodeios, independente, sem receber dinheiro do Estado. Não sou jornalista, sou mestre em ciências jurídico-políticas, doutor também pela Universidade lá de Salamanca, mas isso não vem ao caso aqui no nosso bate-papo de amigos, que eu quero trazer informação. Larguei o trenzinho apitando aí, mas não tem problema não. Eu quero trazer informação para você e cada dia mais melhorar. Portanto, me conta o que você achou de tudo aí. Vamos conversar e, como eu digo sempre, vem comigo. Agora eu tô com o microfone novo, eu tenho que desviar do microfone para fazer o Vem Comigo. Espero que o áudio tenha ficado sensacional, viu, pessoal? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã.